Paz do Senhor Jesus a todos, mais uma vez. Mateus capítulo 9, verso 9, a gente vai ver quando Deus chama Mateus na alfândega. Mateus, que era cobrador de imposto, era rejeitado pela sociedade naquela época, não tinha credibilidade. Mas Deus chama Mateus, Mateus se converte, se torna um grande homem de Deus e ele escreve seu próprio livro de Mateus. E no capítulo 1, Mateus escreve a genealogia de Jesus e nessa genealogia ele coloca 4 mulheres na genealogia de Jesus, ao qual os grandes teólogos hoje falam que isso aqui não poderia ter acontecido, porque mulheres não poderiam fazer parte, mas só que Deus quebra tabu, porque Mateus, por ser rejeitado, ele leu a lei, ele leu os livros da lei do Antigo Testamento e ele viu a história dessas 4 mulheres e o que é que ele fez? Inclui essas 4 mulheres que tinham uma história triste, uma história de rejeição e Deus honrou. Deus pega os humilhados e exalta, Deus exalta, Deus pega aqueles que as pessoas não dão credibilidade, é esses que Deus usa. Deus pega os que não têm valor e levanta. Muitas pessoas desprezam, mas Deus levanta, Deus exalta, Deus valoriza, Deus ele muda história. Deus faz quem não tem história ter história. Deus pega aquele que mora lá na comunidade onde ninguém dá nada e Deus faz ter história. Deus exalta o humilhar. Agora preste bem isso aqui. Vamos ler aqui o capítulo 1 de Mateus, capítulo 1, e vamos ler até o verso 6. Olha que coisa maravilhosa, olha só. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e seus irmãos, e Judá gerou, Judá gerou de Tamar, a Pérez e Zerás. Quer dizer, Judá juntamente com Tamar teve um filho gêmeos, teve 2 filhos, que no caso foi gêmeos, Judá e Tamar. Tamar gerou 2 filhos que foi gêmeos, que foi Pérez e Zerá. E Pérez gerou a Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou a Nasson, Nasson gerou a Salmão. E Salmão, ele casou com Raabe. E quando Salmão casa com Raabe, Raabe gerou Boaz. Aí agora o que é que acontece? Boaz casou com Ruth. Ruth gerou Obed, Obed gera Jessé, Jessé gera Davi. E Jessé gera Davi, rei, Davi que foi o rei, rei ao qual que gerou também Salomão, Davi que foi pai de Salomão. Mas o que eu quero que os senhores entendam é o seguinte: nessa genealogia de Jesus aqui, ao qual os teólogos, isso não poderia acontecer, mas Mateus desafiou. Quando você pega, aqui tem quatro mulheres na genealogia de Jesus. A gente tem aqui, primeiro, a gente tem Tamar, nessa genealogia, a gente tem Raabe, a gente tem Ruth. E aqui no capítulo 1, verso 6 de Mateus diz: e Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da qual foi mulher de Urias. Até Urias, que foi esposo de Betseba, aparece na genealogia. Até Urias foi honrado. Então a gente tem 4 mulheres nessa genealogia de Jesus aqui. Vamos lá, a gente tem Tamar, a gente tem Raabe, a gente tem Ruth e a gente tem aqui a esposa de Urias, que é Betseba. Então essas 4 mulheres teve história triste. Mateus colocou aqui na genealogia, que hoje virou debate teológico, mas Deus quebra a regra, Deus quebra tabu. Vamos lá, deixa eu te explicar aqui um mistério. Raabe era uma prostituta. No Josué 2 você vai ver que ela morava em cima dos muros de Jericó. Você vai ver Ruth, que era de uma terra de maldição, terra de Moabe, terra de maldição. Mas quando ela casou ali com um dos filhos de Noemi, ao qual, quando eles saíram de Belém por causa da fome, foi para a terra de Moabe, que seus filhos morreram, e Ruth, ela falou para Noemi: eu não vou te deixar, vou ficar com você, onde você for, eu vou ter o Deus. Meu Deus. Ruth não quis mais voltar para Moabe. Moabe, terra de maldição. Deus tira Ruth da terra de maldição, Moabe, e fez ela ter uma história, que ela casar com Boaz,
e Boaz tem um filho que chama Obed. De Obed vem Jessé, de Jessé vem Davi. Então Ruth entrou na genealogia de Cristo, oh glória. Então a gente tem Raabe, uma prostituta que entrou. Temos Ruth, terra de maldição. E temos Tamar também, que Tamar, ela se vingou de Judá. Que ela casou com 2 filhos de Judá, morreu. O terceiro filho de Judá, que era adolescente, que ele disse que quando ele crescesse, ia dar para ela, para casar com Tamar. Mas ele não deu. Ela se vingou de Tamar. A história é muito grande, você vai ler em Gênesis 38, você vai ver a história de Tamar e a história de Judá. Tamar que foi rejeitada por Judá, que Judá não valorizou, mas ela se vingou dele, lá você vai ver. E através de Judá com Tamar veio Pérez e Zerá, 2 filhos gêmeos, e desses filhos gêmeos veio vindo a sua proliferação. E temos também Betseba. A gente tem Betseba também, que tem aqui. Então a gente tem 4 mulheres que teve histórias tristes. Raabe, prostituta. Ruth, terra de maldição. A gente tem aqui também Ruth, que veio de terra de maldição, terra de Moab. Temos Raabe, uma prostituta. Temos Tamar, também, que teve uma história triste ali, juntamente com Judá. E nós temos Betseba também, que teve uma história triste, que ao qual teve que se envolver com o rei Davi na época do pecado. É 2 Samuel capítulo 12. Samuel mandou matar sua esposa Urias e ela ficou com o rei Davi. Então foi uma história também triste. E essas 4 mulheres foram cruza na genealogia, que hoje vira debate. Por que isso? É porque Deus, ele quebra tabu e muda história. Deus pega os que teve história triste e honra, jogando na sua genealogia, e o nome do Senhor é glorificado. Escute bem isso, Deus vai honrar a sua vida, Deus vai te honrar aonde você está. Aqueles que não dão nada por você, que não te valoriza, Deus está dizendo que é tempo de honra e tempo de uma nova história para a sua vida. Ô glória!